Oi pessoal, bem-vindos ao mais um E Tá Tudo Certo. Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para a plataforma impulsionar o nosso vídeo. E quem está hoje conosco é o coach, ele é terapeuta, ele é mestre... Mentor, isso, Flávio Bishop Cabral. Olá. Oi, Sibeli, tudo bom? Tudo jóia. O Flávio vai contar pra gente, ele tem um trabalho muito específico sobre coaching intercultural. E cross-geracional. Olha, fala de novo. Cross-geracional. Isso, que é bem interessante para quem quer morar fora, para quem quer fazer trabalho, business com empresas europeias, porque é muito diferente, né, Flávio? Sibeli, é um universo paralelo. Como você sabe, a minha vivência foi praticamente no Reino Unido. Eu virei homem no Reino Unido. Com quantos anos você foi para lá? 23. Então, a minha experiência de Brasil era muito pouca. Eu tinha acabado de me formar, né, e decidi fazer uma pós-graduação. E eu fui procurar a pós-graduação, eu fui sem a pós-graduação, porque como eu tinha o passaporte correto, as línguas corretas, então eu falei, eu vou me aventurar. Qual que foi sua formação? Comunicação social. Então você já foi com comunicação social para lá. Já fui. Você chegou a trabalhar lá com comunicação social quando você chegou? Bem, eu trabalhei em comunicação, eu dei aula de francês e português para a Universidade de Londres. Olha, que interessante, né? Um brasileiro dando aula de inglês na Universidade de Londres. Português e francês. Português e francês. Aqui no Brasil eu dava aula antes de ir, né? Foi o que fez meu pé de meia para essa aventura, foi aulas de francês e inglês, né? Tá. Inglês é minha segunda língua, na verdade. Eu comecei a estudar inglês com 6 anos. Na verdade, inglês já está a primeira língua dele. Se vocês perceberem, ele começa a procurar a palavra em português para falar que o pensamento já está em inglês. Exato. E eu tenho percebido isso ultimamente, que para eu encontrar a palavra em português, eu tenho que falar ela em inglês. Já está o reverso. É fascinante, né? Em neurociências tem estudos sobre isso, como ilumina várias partes do cérebro quando você pensa em aqueles que estão relacionados com as emoções e tudo mais. É interessante porque neurociências é uma das áreas que eu uso dentro do meu trabalho com os meus mentorados, com os meus coaches, né? Para entender como o cérebro funciona, como funciona os neurotransmissores, como funciona a reprogramação neurolinguística dentro do cérebro. E no meu caso, por exemplo, eu fico muito mais confortável em expressar minhas emoções em inglês, ironicamente, do que em português. Eu acho que não é irônico, eu acho que virou a chave mesmo, né? Eu acho que o pensamento ele já é em inglês. Mas eu acredito que a razão seja porque eu hoje uso o consciência sistêmica, né, que é muito conhecido no Brasil, né, facilitadores sistêmicos, constelação. Eu uso a consciência sistêmica, esse método, né, criado pelo Bert Hellinger, né, ou adaptado, melhorado pelo Bert Hellinger, que o método já existia, né? Os Zulus começaram a começo de conversa. Olha, os Zulus? Os Zulus. O método foi realmente aperfeiçoado quando o Bert Hellinger mudou para a África do Sul. Os Zulus faziam esse trabalho de ancestralidade. O campo morfogenético, eles trabalhavam sem colocar nomes de campo morfogenético. E no Brasil, eu não me achava permitido expressar as minhas emoções por ser um menino, o mais velho, dentro de uma família portuguesa, que também já tem isso, né? Eu fui criado num ambiente muito português. Até minha mãe chegar na família, que é brasileira, com uma ancestralidade escocesa, os meus pais e meus avós eram muito restritos com os brasileiros dentro do grupo de amigos deles. Os brasileiros trabalhavam para os meus avós, mas eles não eram parte da sociedade. Então já começa isso de... A convivência social, não. A convivência social. Eu tive que aprender a ser brasileira. Minha mãe me ensinou a ser brasileiro, porque dentro daquele âmbito não era. Mas, de qualquer forma, o menino daquela época, né, da minha idade até hoje, né, hoje é um pouco melhor, acredito. Não, tenho certeza. Ele não é encorajado a expressar as emoções. Então, eu nem tinha vocabulário suficiente em português para isso. Isso foi sempre meio vetado para os meninos, né? Menino não chora. E a emoção, ela é sempre vista assim como fraqueza. Exato. Mesmo para as mulheres. Ai, mulher, já vai chorar de novo, isso é coisa de mulher.
Não é bom para nenhuma das duas partes. Não é, para o menino é mais pesado, né? A menina é um pouco mais permitida Sim. mostrar as emoções. De certa forma, ela até usa bem isso, né? Ela tem mais vocabulário, ela tem mais inteligência emocional sobre Sim. isso. Os meninos são muito limitados, são castrados disso. Quando eu fui para Londres, eu pude ser eu. E esse eu se permitia a chorar, a mostrar emoções, porque essa é a ironia toda. Apesar das pessoas falarem... As pessoas veem o Reino Unido aqui de uma forma muito errônea, eu já percebi várias vezes. Estereotipada, né? Extremamente estereotipada. Eles assistem The Crown e acham que todo mundo é como a família britânica. Sim. Não, tem muitos universos dentro do Reino Unido e 4 nações diferentes, 4 identidades diferentes. Que coisa louca, né? E é desse tamanho. Do tamanho do Tatuapé. Né? Se a gente pensar em termos de Brasil, é mais fácil, porque Brasil ele tem várias colonizações, coisas e tal, mas o Reino Unido é minúsculo para ter tanta variedade assim. Exato. Tem até um livro de um escritor americano chamado Postcards from a Little Island, então, cartões de postais de uma ilhazinha pequena, Sei. que fala das diferenças culturais e de língua dentro de uma vila em Yorkshire para outra. A palavra pão é diferente. Tem dialeto, né? Exatamente, é muito facetado, muito facetado. Então, mas foi no Reino Unido que eu consegui me expressar, ser eu, virar eu mesmo, Tá. né? E não um produto da minha família. Me distanciei muito deles e foi uma experiência muito interessante. Mas aquele processo me tornou muito britânico. Sim. Já tinha uma britanicidade já ancestral, né, dos meus bisavós escoceses, que eu nem sabia que eram escoceses, na verdade. E aquilo florou de uma forma magnífica. Então, vir para o Brasil hoje está sendo a maior experiência da minha vida desde aquela experiência com 23, Sim. indo para Londres. Foi outro marco, né? Com 23 anos, mudando de país, descobrindo e podendo vivenciar algumas coisas que aqui não podia. Exatamente. Descobrir, fazendo coisas que aqui não podia. Exato. Lá podia-se muito mais, lá hoje se pode tanto quanto aqui, mas podia-se muito mais. E aquela coisa, longe de casa, né? Longe dos olhos, longe do coração, como dizem em inglês. Não sei se em português é a mesma coisa. Sim. E o Reino Unido Londres é muito acolhedor. Porque Londres é uma cidade internacional. Nós estamos falando aqui de Londres de 30 anos atrás. É um lugar... Tony Blair ainda não estava no poder. E logo 2 anos depois que eu cheguei, se tornou a Great Britannia. Tony Blair veio, Tony Blair revolucionou tudo, abriu as portas, foi uma revolução enorme. E o Londres se tornou aquele megapolo de diversidade, de acolhimento, de cultura. De cultura que hoje já passa por uma transição diferente. Tanto é que 3 milhões saíram, já na época do Brexit. Porque eu acho isso interessante, não, eu acho isso bom, positivo. Porque havia muito talento concentrado numa área só, aquilo estava ficando uma bolha. Sim, sim. Começou com Berlim começou a pegar um pouco do talento de Londres já, há 10 anos atrás. E hoje, todo aquele talento que estava em Londres está espalhado pelo mundo, no Brasil, que é uma maravilha, É uma maravilha, né? Porque se aprendeu muito lá. Eu falava com... Nós estamos aqui no espaço do coworking do trabalho, né? Eu não vou falar... Eu posso até falar o nome, porque não? Sim, não tem problema nenhum. No WeWork, e eles merecem todo o crédito, porque tem sido um lugar fascinante para fazer networking. Absolutamente fascinante. E eu falava com um diretor de uma agência de Growth Marketing sobre o fato que... Explica pro pessoal que é Growth Marketing é uma parte da área do marketing digital que explora novas possibilidades, olhando mais no cliente como uma consultoria de 1 a 1, muito mais customizada, tailored. Tá. Né? E também ele vem de família estrangeira, né? E tem sempre um ponto interessante isso, quem é criado em família estrangeira. E eu falei para ele, bem, a minha maior desafio hoje é me colocar no mercado como eu trago algo diferente. Sim. E eu não quero ensinar ninguém a fazer negócios. Eu quero ensinar as pessoas a se empoderarem e entenderem como negócios são feitos a nível internacional. Porque a nível internacional, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, há uma forma de se fazer negócio. Sim. Eu fiz negócio com o mundo inteiro, Sibeli, o mundo inteiro. E com o Brasil só uma vez, no passado. E eu não entendia por que eu não conseguia fazer negócio com os banqueiros aqui, que eu vinha, quando tinha 30 anos, 28 anos, eu vinha fazer negócio com tentava fazer negócio com Safra, com HSBC, nada acontecia. Eu consegui negócio com Société Générale.
Não sei o que é. O Banco de Investimento francês. Tá. Porque a mentalidade deles e a forma de pensar é a nível internacional de negócios. E com a Petrobras. Por quê? Eu sentei e jantei com um diretor de projeto de finanças da Petrobras em Londres. Ele foi fazer um curso na companhia que eu trabalhava na época. E a minha chefe falou, Flávio, vai jantar com ele, tá aqui, etc. Batemos um papão, não falamos de negócio, não falamos de nada. Mas ele gostou. Mas se conheceram. Exato. E isso foi o ponto que na época eu não entendi. Mais tarde eu comecei a entender, depois de agora 24 meses no Brasil, eu entendo. A forma que se faz negócio no Brasil é bem diferente da forma que se faz negócio internacionalmente. Tá? Que muito é a forma anglo-saxônica de fazer negócio. Ou seja, você vai conhecer a pessoa, você vai lê-la, ela é íntegra, ela não é, porque a ironia toda é que esse approach, essa pegada, né, do anglo-saxão, do mundo britânico, com pequenas perguntas, a gente vai fazer a leitura da tua integridade. A gente vai deixar você falar. E nesse falar, já vai pescando, né? Já vai tirando. É meio como o terapeuta faz, né? É muito pragmático. É muito racional. A gente é preparado para isso. Se prepara-se para fazer business, international business. Então tem aquele checklist. E as perguntas já são feitas muito sutilmente. Isso é um modo muito britânico. Né? Não todos fazem, obviamente, né? Mas é por isso que o Reino Unido faz cursos internacionais de liderança. Era isso que eu fazia quando trabalhava com os banqueiros internacionais pela Europa. Você começa a perceber a integridade daquela pessoa. Você começa a entender e escutar se ela está sendo coerente ou não coerente nas respostas. Você começa a ver se aquele negócio vale a pena para mim ou não. Assim, se a gente pensar no jeito do brasileiro, que brasileiro dá nó em pingo d'água, né? Com luva de boxe. Então, eu acho que isso dá um pouco de medo, né? Porque, é como você está falando, o britânico ele é muito direto. Só que o brasileiro, ele tem um jeitinho que às vezes é complicado de fazer negócio, né? Exato, e esse jeitinho é que eu quero trazer consciência para aqueles que querem fazer negócio para fora, ou irem para fora, ou quiserem estudar lá fora, é que esse jeitinho tem seus milhões de pontos positivos. Isso, também tem aquele lado de, nossa, deixa pra mim que eu resolvo. Sim, isso já é a criatividade brasileira, a flexibilidade, o jeitinho brasileiro que eu criticava muito no passado, hoje eu vejo como um ponto muito positivo, porque hoje eu moro no Brasil, eu pago contas no Brasil, eu sei o que é viver em São Paulo, e fazer negócios em São Paulo, sem essa flexibilidade, eu chamo o jeitinho brasileiro de uma extra flexibilidade. Tá. Seria muito difícil por causa das regras impostas por razões socio-geopolíticas. Não vem ao caso. Sim. Só que, nesse jeitinho, em tudo isso, se colocar uma pitada de pragmatismo, lógica, eficiência. Fica o melhor dos mundos, né? Precisamente. E lá a mesma coisa, o inverso, porque mentoria intercultural, porque são de culturas diferentes. Sim. Ele também funciona bem para quem vem de lá também, né? O europeu no geral, né? Ele é muito mais pragmático, muito mais lógico. Inclusive os de países latinos. O approach dele é muito mais pragmático e muito mais lógico. A gente ouve muito o pessoal falar assim, nossa, eles são grosseiros. É porque eles são diretos, né? Exato, e ser direto na cultura brasileira, que eu estou tentando entender, causa dor. Porque tem uma excessividade de uso de emoções em tudo, né? Antes de vir ao Brasil, eu tive uma conversa com um recrutador de uma escola de negócios suíça, que eu tenho boas relações. Ele Caio, ele falou assim, Caio, eu tenho para o Brasil agora, não sei o que, vocês precisam de alguma ajuda dentro do mercado brasileiro, trazer oportunidade de negócio? Não, tudo bem, não sei o que, mas uma coisa eu vou te explicar, o brasileiro não sabe dizer não, e não sabe receber não. Eu acho que esse é o maior obstáculo. Esse é um problemão, né, Flávio? Exatamente. Tem que primeiro criar essa consciência. Sim. Né? E como aprender a falar o não e receber o não. E a ironia toda é que no Reino Unido, nós não falamos não. Tem vários jeitos de falar não. Então eu não tenho que ensinar, eu tenho simplesmente que educar, trazer a consciência que há formas de falar não, mas que não são vagas.
Porque aqui há um certo jogo de vaguidade. Deixa a pessoa no vácuo. Você já sabe que não vai fazer. Vamos nos falando. Foi meu primeiro choque cultural. Mas espera, eu te perguntei quando nós podemos encontrar semana que vem. Não tem mais nada para falar. Eu só quero saber qual é o dia e a hora. Claro. Em vez de... Mas poderia ser de outra forma, né? Olha, não tenho certeza ainda. Dá pra gente voltar a falar isso na semana sobre isso na quarta? Ou depois? Pelo menos eu já sei que aquela pessoa está cheia de coisas a fazer no momento, eu não sou prioridade, eu passo a minha preocupação para outra coisa. Eu salvo ela do tempo dela e eu do meu tempo. Falou tudo, salva o tempo da pessoa. Exato. Porque quando você fala, você não quer falar não, mas você já sabe que não vai, você está roubando o tempo do outro. Exato, roubando tempo. E o teu também, de certa forma. Claro! Né? Porque você simplesmente, eu acredito, penso assim, você nem aceita você mesmo que você não tem esse tempo e nem deveria estar falando com aquela pessoa. Sim. Você não tira ela da tua agenda. Aliás, se há uma agenda. Um diário, uma agenda? Não, tá certo. Eu tive várias conversas com vários novos empresários, porque essa é a área hoje em dia, que a ironia toda com que eu estou vendo que é a minha área de atuação, meu propósito, são com esses jovens profissionais de 30 e poucos anos. Eles trazem um frescor, eles trazem um je ne sais quoi, eles trazem essa... É uma energia tão bonita, uma energia forte, mas direcionada, mas não abrangente. Tá. Às vezes eles não estão... a eles não foi ensinado, não foi mentorado, né? Como expandir e ver além, e ver todos os ângulos. Sim. Por isso que eu chamo de coaching holístico, né? Holistic coaching, tá. Que olha todas as áreas, seja da sua vida particular ou do teu negócio, né? Claro, tudo é gestão, né? Tudo é gestão, exato, Sibeli, tudo é gestão. Gestão de vida, gestão de negócios, gestão que seja, é isso mesmo. E interessante, as conversas que eu tinha no passado, quando eu cheguei aqui, agora em São Paulo, há um ano praticamente, era com ex-KPMG, Não sei o que é uma consultoria internacional, KPMG, e ele saiu, é uma das maiores consultorias do mundo. E ele dizia, é uma empresa de consultoria? Sim, tá. acho que é a terceira maior do mundo. Tá. E ele teve um burnout com 25, né, e resolveu virar consultor. Tá. E eu falava com ele, mas escuta, eu vejo que aqui acho uma falta de eficiência por vários motivos. Né? E aqueles que são bem-sucedidos é que eles conseguem ser eficientes ou mais pragmáticos e mais lógicos com o jeitinho brasileiro. Sim. Então eles têm uma pegada diferente. Aí eu falava para ele assim, escuta, isso. Eu sei, é verdade, isso é verdade, a gente não faz isso. Tá, então não tem nada para ser ensinado. Senão, mas ninguém aplica nada disso. Falei, ótimo. Porque há uma certa resistência. Aí eu fui estudar a sistêmica. Aí eu comecei a entender de onde vem a resistência. Fala pro pessoal o que é sistêmica de novo. Sistêmica, na verdade o título é Configuração Sistêmica Familiar, mas quando foi traduzido do alemão pro inglês, veio com constelação, que de imediato não faz sentido nenhum para lusófonos ou quem fala inglês. Porque constelação de imediato pensa em estrelas. Sim. Né? Não pensa em uma configuração. Então, quando eu comecei a estudar sistêmica, foi interessante porque eu comecei a ver a raiz. A raiz da onde vinha vem, isso? De onde vem. Porque é estabelecido hoje em dia, todos nós sabemos que nós somos a consequência do nosso ambiente e do nosso sistema familiar. Claro. Mas antes do ambiente vem o sistema familiar, né? Nós temos uma família, no microcosmos. Aquele microcosmos é extremamente importante. Aí quando eu vou olhar o macrocosmos, eu comecei a ver, que interessante, né? O Brasil tem como ponto de partida a mãe e lá é o pai. Mãe e pai sistêmica é o quê? A mãe é aquela que prepara para a vida, é mais emocional, que te nutre, que te acolhe. O pai é mais pragmático, mais racional. Ele vai te preparar para a vida. Então ele tem que ser mais direto. Ele tem que empurrar do ninho, né? O pai que tem que empurrar do ninho. Exato, ele empurra do ninho, ele tem que ser mais direto, ele tem que criar barreiras e restringir, de repente, aquele amor todo que a mãe deu. Eu comecei a entender, nossa, é interessante isso, né? Porque o Brasil, como país mãe, ele tem esse acolhimento, tem essa coisa gostosa que é maravilhosa, e esse emocional. E lá ao contrário, né?
as mentes e as chefias lá, os meninos, especialmente os meninos, eles são mandados para a escola, para internatos muito cedo. Que judiação, fica apartado, né, de toda uma estrutura familiar. Então já um processo de quebra ali, né, que fica para sobreviver. Eu vou ter que ser pragmático e vou ter que ser lógico. Porque tem muita diferença, né, Flávio? Um local onde se teve guerra, revolução, e outro local que não tem. Porque assim, tem um porquê deles serem preparados desse jeito, e a gente não tem isso. Exato. E tudo isso e mais a parte da Mãe Terra, né? Se vamos olhar no macrocosmos, a Mãe Terra é linda e a Mãe Terra tem o hemisfério norte, que é frio, até inverno. Se você não se cuidar de se preparar de antemão, você vai morrer de frio na rua. É a formiguinha, né? E a cigarra, exato. É isso aí. Tanto é que em países europeus mais quentes, ou mesmo se você vem em São Francisco, nos Estados Unidos, tem muitos habitantes de rua. Porque o clima é muito mais suave. Sim, dá para viver na rua o ano inteiro, né? E tanto é que os Estados Unidos, nesse ponto, como o Brasil e Portugal, eles têm a língua em comum. A cultura e o approach é bem diferente. Bem diferente. É bem diferente. A forma que o americano vê o mundo, que o britânico vê o mundo é muito diferente, como o português e o brasileiro. Sim. Quase que diametralmente opostos, às vezes. Então, realmente, todos esses elementos fazem com que você tem poucas opções naquela civilização que é fria. Você tem que ser mais... Mas pragmático mesmo. Então não tem muito tempo para ficar com emoções, porque senão você morre, é questão de sobrevivência, né? Só que lá também, hoje em dia, não tem mais essa questão de sobrevivência, né? Então tem muito que aprender lá, e lá já muda. Então a minha proposta é realmente, pega a lógica, o pragmatismo do mundo anglo-saxão, nórdico, né? Aplica nas partes aqui que é mais necessário e faz o contrário também, né? Quando o britânico vem fazer um negócio aqui, ou quando o europeu, ele tem que ser mentorado, porque senão deixa o gringo louco. eu fui esse gringo, né? Como uma amiga minha falou, você é gringo em todos os lugares, exato. É o híbrido, É o híbrido, exatamente, é o híbrido. E eu, assim, mas como? Assim, que não faz lógica nenhuma, tem que ser explicado, né? Perguntas que não são perguntadas no mundo lá, aqui tem que ser perguntadas, e vice-versa. Né? Então, é ensinar ou educar que perguntas têm que ser feitas, porque o processo operacional, a forma de chegar no resultado é diferente. Você não vai perguntar sobre taxas, ele vai presumir, uma pessoa fazendo um negócio aqui vai presumir que o sistema, porque aparentemente é tudo muito igual. Mas é bem diferente, Mas né? tira a primeira camada, as coisas são diferentes. O processo todo de taxação, de impostos no Brasil é muito complicado. Nem a gente entende. Exato. Nem a gente Quando lá é entende. muito mais simplificado. Então, é uma pergunta que eu não vou fazer, porque você vai... Bem, é um país, estamos aqui na Paulista, é um país riquíssimo, a 8ª economia do mundo. Então, as coisas devem ser parecidas. E tem coisas parecidas. Sim. Só que tem coisas que não são. E para fazer negócios, e para entender, você tem que fazer essas perguntas para como entender a realidade do teu cliente. Seja ele grande... É ele grande? Ele médio? Ele é startup? Sim. É um indivíduo? Perguntas diferentes. Realidades diferentes. Então, é criar consciência de perguntas a serem feitas, da parte de mentoria. E na parte de fazer negócios, aí vira o coaching, né? De empoderamento. Eu não vou dizer de imediato para o meu cliente o que ele tem que fazer. Não. Eu vou trazer para ele, porque ele vai ter vir com uma questão. Então, dessa questão, eu vou usar estratégias para que a resposta venha dele, para ele dizer o que é melhor para ele naquele momento, dentro das limitações dele, e eu vou ponderar. Sim. Eu vou colocar. Você vai fazer o meio de campo, né, Flávio? Isso, acredito sim. Acredito que esse é o meio de campo. De novo, choque cultural. Adoro futebol na Copa. Eu nem isso. Essa ponderação, esse meio de campo tá, e a que ponto você consegue fazer isso? De verdade. A proposta colocada. Quais são as opções que você tem? São essas. E dentro dessas opções de se colocar para fazer negócio com essa pessoa, desse projeto, são essas. Dentro dessas, quais você acha mais viáveis? Essa. Quais são as... Me dá agora, olha de novo para isso e me diz. Quais são as possibilidades disso dar errado? Já começa uma autoanálise do processo. Sim. E a pessoa vê, realmente não vai dar, né? Às vezes você já encontra com alguém. Porque segundo eu tenho isso, tenho aquilo.
E praticamente esse processo de autoanálise, de coerência entre coração e mente, eu uso neurociências e os processos de respiração e meditação. Ou seja, põe a pessoa em alfa, põe a pessoa em teta. E é todo um método que eu uso dentro do meu trabalho, não com todos. Sim, não claro. Com todos, porque são ferramentas que você tem, não significa que você vai usar em todos os casos, né? Exato. Mas essa essência, em particular, eu gosto de usar muito, especialmente se a pessoa chega numa consulta e está meio fora de eixo. Centra, põe em alfa, que quando a mente tem mais coerência com o coração, né? Que no meu ponto de ver, é o CEO. Isso daqui é o gerente de projetos, né? Escuta o que está dizendo, e isso daqui vai colocar isso em ação. Que ela consegue ver com mais clareza. Porque você está em beta, em high beta, que é quando você está fazendo tudo, passando e-mail, telefone, falando com o cliente, marcando consulta. Está executivo, né? Está em executivo? Você está em sobrevivência. Você não está em estado de criação. Você não está vendo o todo, você não está vendo holisticamente. Você está em task, tarefa orientada para tarefa. Isso, aquilo. Então traz ele para esse espaço e a gente começa a análise. Isso é uma boa ideia para começar? E se é uma boa ideia, como essa boa ideia pode ser posta para frente ou não? Em que ritmo? E quanto você realmente quer pôr essa ideia para frente? E essa é a pergunta mais interessante, que vai no final. Me dá de 0 a 10 o quanto isso realmente ressoa com algo que você quer fazer. Muitas vezes a pessoa fala assim, 3, de 0 a 10, 3. Aí você vai empreender toda essa energia por uma coisa que de saída já é 3? Exato. Então eu não preciso falar nada. Quando a pessoa fala 3, ela já tem algum problema aqui. Vamos olhar esse problema. Aí vem a sistêmica. Aí começa a olhar de onde vem essa autossabotagem. De onde vem esses processos que começam e não terminam. E como eu não uso constelação, eu uso o processo da sistêmica. É uma visão sistêmica, não uma terapia sistêmica. Exato, uma visão sistêmica. Eu tenho que trazer a pessoa a consciência que há alguma coisa ali que mexeu com ela, fez com que ela tivesse essas tendências de autossabotagem ou outras coisas. Mas eu falo autossabotagem porque todos nós temos, a maioria do tempo, e às vezes não consciente. Pelo menos cria consciência. Claro. E aí começa todo o processo. Continua falando de negócio, continua falando do que quer que seja, mas a pessoa tem mais consciência do quando está aparecendo o gatilho ou quando tem a armadilha ali na frente, em vez de cair. Sim. E pela minha experiência, Cibele, funciona assim. Quando essa consciência vem, a pessoa às vezes continua entrando no buraco. Aí depois ela começa já a ver o buraco. Que já é uma grande coisa. Vamos pensar em termos de investimento para um novo projeto. Exato. Você não precisa cair, é tempo e dinheiro que você economiza muito. Exato. Já vê de distância e faz análise de distância, não cai no buraco. Isso. E no final, isso em tempo muito curto, depende de quanto a pessoa está fazendo o trabalho dela. Não tem mais buraco. Porque ela já tirou os buracos. Claro. Então abre um canal, um portal enorme de que a pessoa já vai, o universo conspira. Você entra no flow. Eu entro no flow, exactly. Flow é eletricidade, né? Onde não pode ter resistência. Né? Eu mesmo na minha vida, desde que cheguei ao Brasil, eu vejo muito isso acontecendo comigo. Que eu escuto sinais. Eu tento 1 e 2 vezes. Se não der é porque não tem que ser põe de lado. Tem outras coisas que me interessam mais, tem outras coisas que eu devo... E, interessantemente, essa regra tem servido muito bem. Quando eu ponho de lado e me concentro em algo que está fluindo, deixa isso fluir. O outro vai direcionando, na hora certa. né? É timing, né? Tudo é no tempo correto, Mas para chegar a essa consciência, levou o Flávio muitos e muitos anos, um stress de 3 meses que eu tive que parar. Mas hoje você vende o produto para a pessoa não precisar passar por isso. Exato. É isso a mensagem. Não precisa passar por isso. Alguém já se ferrou antes. Tanta gente já se ferrou antes. E chegou um ponto, na época que eu tive meu stress, que já estava sendo colocado em dados estatísticos dentro do CIPD, que é o Centro de Recursos Humanos Central da Europa, que é baseado em Londres, que é britânico, que já viam um buraco em liderança. As pessoas da minha idade, os 40 para 50, já estavam começando a
cair fora. Sair, né? Já tá num outro processo, já foi o ápice, né? Exato. Burnout. Sim. Nós demos tudo de nós não tínhamos identidade própria, nós éramos o papel que nós exercemos dentro da corporate, da corporativa, e depois aí chegou essa consciência, né, através de realmente da doença, que em sistêmica diz é a cura. Sim. Pausa, reflete e vê como funciona aqui pra frente. A maioria não voltou, muitos se tornaram consultores, e esse buraco continuou. Porque os que ficaram, não ficaram porque eles eram bons ou eram líderes, eles ficaram para tapar buracos. E os mais novos que chegavam, quem que vai ensinar para eles como ser líderes? Se o pessoal que fazia pirou e já caiu fora. Já caiu fora. Eles têm que encontrar esse lugar, mas dentro das corporativas não existia. Há 5 anos atrás, na Europa Ocidental, o trabalho de mentor e coach é essencial dentro desse processo de aquisição de novos talentos. Uma empresa que se preza vai ter um mentor. Esse mentor geralmente vem de fora, é um mentor que trabalha dentro da companhia. Não é o teu gerente de área. É isso em português, correto? Entendi. Não, porque esse gerente de área, ele vai ter que ser mentorado ele mesmo. É o gerente executivo. Gerente executivo. Esse gerente executivo, muitas partes das vezes, ele não tem treinamento, aptidão, ou nem vontade de treinar talentos novos. E hoje se sabe que esses talentos novos, sem essa mentoria, sem esse... É uma geração diferente, eles não vão enfrentar o que nós enfrentamos. Sim. Eles é outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. Então, aí volta de novo para casa. Esses pais que tiveram burnout tinham uma família, né? Isso que eu ia te falar, quando você falou de gerenciamento, de gestão, a necessidade de gestão de várias áreas. Porque não adianta a gente falar só da gestão no trabalho e a pessoa está descoberta em casa. Né, o casamento falha, ele não consegue ser pai. É óbvio que uma hora vai dar burnout. Não tem como. Exato, porque eu acho que é isso que você falou, Sibeli. Ele não é pai e ela não é mãe. Ela é diretora executiva e ele também. E a casa funciona como uma corporativa, né? Hora de comer, hora de ir pra escola, hora hora do amor, do aconchego. Da troca, né, em família. Troca, então... Hoje as gerações, pelas 2 gerações que vieram disso, e essas gerações geralmente elas não querem entrar nesse mundo corporativo, porque isso foi o que destruiu meu pai e minha mãe. Eles não eram pai e era mãe, eles eram diretores, CEOs. Eu queria meu pai, eu queria minha mãe, né? E aí vem uma parte interessante do divino feminino e do sagrado masculino, né? Ou seja, essa energia yin yang. A mulher foi forçada durante os últimos 40 anos para sobreviver dentro do mundo corporativo, do mundo no geral. Sim. Ela teve muito poucas opções. E a opção que funcionou melhor foi de imitar o tóxico masculino. Eu vejo isso. Eu vejo muitas vezes o feminismo sendo um machismo feminino. Obrigado. Né? Assim, porque tem os mesmos padrões e sem julgamento nenhum, porque num primeiro momento, como você falou, necessitou ser assim para sair daquele lugar, né? Exato, a mulher durante milênios, se ela não tivesse um homem do lado, as opções eram muito poucas. Geralmente prostituição, né? Eram muito poucas. E aí depois foi ficando mais aberto, mais... foi essa forma usada. Ponto. Sim, acabou. Foi. E nessa forma usada, no processo, o homem se tornou disposable, como se diz, dispensável. Dispensável, que sempre foi, na verdade, o homem vai pra guerra. Sim. Dispensável. Ele perdeu a identidade. Ele não sabe o que ele faz na casa, porque a mulher se empoderou de uma forma, do tóxico masculino, que ela se tornou o inimigo dela. Que ela mais odiava. Muito, virou uma dinâmica louca isso. Exato. Porque a mulher dela faz um monte de coisa, só que chega uma hora ela para e fala, mas não quero, eu quero dividir com alguém. Só que já não tem mais alguém, porque aquele homem já perdeu a estrutura, né? Que ela virou o homem. Sim, ela virou homem e mulher. Ela virou homem e mulher, né? Que é uma tarefa estratosférica. Estratosférica. E ela não teve outra opção. Mas nós não fomos a consequência disso, né? Ficou essa família com uma função meio... Fragmentada, né? Não disfuncional, porque todas as famílias são disfuncionais. Não existe família funcional, isso não existe. Hollywood, nem Hollywood existe. Elas ficam fragmentadas. Então, a criança perdeu o ponto de vista. Quem é o pai, quem é a mãe?
para onde eu vou, que eu vou. E eu falo isso mais da perspectiva do homem, né? Porque, obviamente, eu sou homem e independente da cor, credo, orientação sexual... Isso não tem a ver, Isso não é tem a ver. totalmente irrelevante. Todos nós vemos, de certa forma, de uma família, seja ela natural ou não natural, ou mesmo dos órfãos. Vai ter alguém, vai ter um sistema lá dentro. Sim. E não tendo ponto de referência, fica, por um lado, positivo, porque há mais flexibilidade. Eu vejo os meninos de hoje, por exemplo, muito mais femininos na forma de pensar, eles são mais receptivos, eles são menos, julgam menos as diferenças que eles pegaram do divino feminino da mãe. Sim. Com certeza. E depende do pai, depende de quem foi o pai. Mas, por outro lado, uma certa falta de objetividade, uma certa falta de direção, porque muitos deles não tiveram... A figura do pai foi colocada de lado. E dispensada, foi né? dispensada. E a mãe, forte do jeito que é, ela fez o que ela pôde. Claro. Só que ficou um vácuo. Aliás, cada um fez o que pôde, né? Exato, exato. Não tem certo, não tem errado. Não, é só Exato. a gente, daqui para trás, a gente só observa o que aconteceu. Mas não, todo mundo tentando sobreviver com aquilo que tinha, né? Exato, isso é um bom ponto. Durante esse processo todo, vem o não julgamento. Dentro desse processo de coaching, mentoria, eu deixo bem claro, tudo foi feito por amor. Tudo foi feito por amor. Tudo foi feito por amor. Para salvar as pessoas que ama. Exato. Tudo foi feito por amor. Então, não é julgar o pai nem a mãe, mas olhar essa realidade e ter consciência de... tem uma palavra em inglês que a tradução em português é complicada, se chama accountability, que é responsabilidade pelo que eu sou e o que eu faço. E todos os Nossa, fala de novo. Gostei. Accountability, que é a responsabilidade por o que eu sou, o que eu faço, que tudo à minha volta é minha responsabilidade. Tem que explicar em português. Sim. Que não é culpa, responsabilidade não é culpa, mas é você pagar por aquilo que você está consumindo. Ter consciência que isso é minha realidade e eu a criei. I'm accountable. Sim. Por isso, né? E é o que eu trago na consciência. O pai e a mãe fizeram, você está agora nessa situação, vamos olhar para os pratos positivos e vamos tentar modificá-la dentro dos limites, se é que há algo para ser modificado. É o que temos. É o que temos. É o que temos para hoje. E tá tudo bem. E tá tudo certo. E tá tudo certo, exatamente. Tá tudo certo. E tá tudo certo. No meu lado mais metafísico, mais místico, né? Como eu estava falando antes, behind the screen, né? Behind the cameras, atrás das câmeras, é que eu gosto muito do nome do teu programa, porque para mim me lembro de algo que eu trabalho ainda hoje, que é confie no processo. Trust the process. Ou melhor, como meu dentista me disse um dia desses, muito sabiamente, curte o processo. Curte o processo. Porque a gente só tá aqui para experimentar. Exato. Se for estressante o tempo inteiro, não valeu a pena. Exato. Nós dividimos as filosofias, não creio que todos pensem assim, nem quero também, são perde a graça, todo mundo pensa igual, né? Que seria do amarelo se todos gostassem do vermelho. Né? Então a diferença, a diversidade é uma coisa que eu trabalho, eu aprecio e eu deixo bem claro. Eu aprecio também. Nesse projeto de vida, nesse propósito de vida, que tipo assim, quanto mais diferente, melhor. Traz criatividade, traz expansão de consciência. Ninguém tem que pensar igual. Soma, né? Soma, adiciona, exato. Soma, exato. E Flávio, hoje você está se unindo a um pessoal novo que tem uma cabeça diferente? Uma cabeça correta, né? Diferente, não. Assim, brincadeira. Mais adaptado aos novos tempos, vamos dizer. Exato. A ressonância que eu tive aqui de chegar ao Brasil foi ver essa geração mais nova, né? E ver que o trabalho que eu proponho se adequa muito ao que eles propõem também. Eu acrescento, no caso. Né? Eu hoje estou fazendo um projeto com epistemia. Né? O que significa epistemia? Isso vai ser explicado no próximo programa. Não, na continuação. Na continuação, porque vem em inglês, from the mouth of horses, da boca do cavalo mesmo, né? Vai vir é interessantíssimo, é um conceito muito interessante, que é uma comunidade de autoconhecimento e autodescoberta. Mas com uma linguagem para o pessoal que vem. Porque eu vejo a nossa geração,
ela veio um pouco do cunho religioso, ela se banhou nessas águas para conseguir entender o que era energia, como era... Isso, exato, veio muito misticismo antes da neurociência vir falar assim, tá, é verdade, 21 dias de Reiki, por quê? Porque demora 21 dias para criar novos transmissores, pathways, né, caminhos de neurotransmissores. Então, a neurociência veio fazer assim, tá tudo certo, mas a gente teve que usar, veio de muito misticismo, da escola de ciências ocultas, né? Isso. Funcionava. Describilidade do público geral, describilidade do público geral. Sim. Brasil é exceção, porque o Brasil é muito místico, porque funciona na base de emoção e intuição. Na Europa, diferente. Estados Unidos, um pouco mais aberto, por razões de ter influência muito grande dos brasileiros, desde a época de 70. Eles trouxeram esse frescor para os Estados Unidos, né? Eles quebraram essa rigidez da terra criada pelos puritanos. Olha como é pesado. Acho que as pessoas não pensam nisso, né? Quando pensam nos Estados Unidos, pensam em New York, São Francisco, Los Angeles. Isso não é Pensam na inovação, mas isso não é Estados Unidos. Estados Unidos está ali no meio. O povo lê a Bíblia todo dia. Eles são altamente religiosos. Eles não têm essa abertura toda. Então, assim, essa invasão de brasileiros na década de 70 levou essa frescor. Hoje o americano é muito mais aberto. Ele tem muito mais conectividade com o misticismo, com aquilo que os olhos não podem ver. Então, é fascinante a troca. E aí essa geração e essa nova proposta desse pessoal já vem de outro lugar, né? Já vem do mais mental, da neurociência, que chega no mesmo lugar. Mas é muito legal, eles já pegam limpo de muito... Filtraram. Filtrado. Filtraram. E a proposta de trabalhar com eles é o seguinte, eles são muito... O que eles estão já há um bom tempo no mercado, são número 1 em referência no Brasil, nesse tipo de área, né, de autoconhecimento. E o Caio, que é o criador disso, ele idealizou e criou um sistema que cutuca as pessoas a pensarem. Ele traz perguntas de uma forma muito intuitiva, de uma forma muito emocional. Então as perguntas estão lá. Então minha proposta quando comecei a trabalhar com eles foi, então que tal colocar essas perguntas, sair do nível de ideias e ser mais pragmático. Sim, trazer para o dia a dia, né? Trazer para o dia a dia, como eu chego nas minhas respostas. E são essas mesmas minhas perguntas? Porque às vezes não são. Aí vem o trabalho do coaching holístico. Sim. Pergunta, é isso mesmo? Ou é outra coisa? É isso mesmo que ressoa? Ou isso é uma criança ferida do sistema familiar que está trazendo essa dor desde então? E que dor é essa? E uma coisa interessante, Sibeli, compartilhando com vocês, dos últimos clientes que eu tive aqui no Brasil, né, e são 80%, 90% homens, jovens, a raiva. Há muita raiva. E raiva em psicanálise ou outras escolas da psique é a omissão da dor. Então tem muita dor. É mais fácil a gente lidar com a raiva, que aí a gente entra na vingança, dá uma coçadinha no ego, do que lidar com a dor, né? A dor a gente tem que lidar com a sensação um pouco da derrota. Eu sei que não é uma derrota, mas eu acho que muitas vezes a gente lê assim por dentro, né? E é dor, né? E dor não é agradável, né? A gente como humanidade, a gente foge da dor. E você como fisioterapeuta, acupunturista, sabe muito bem, né? A Sibeli tem tratado desse ser que vos fala em várias instâncias, né? Em vários aspectos. E então é um trabalho bem carinhoso, bem ritmado, de vamos olhar para essa dor e essa dor está escolhendo o quê? É importante, né? E ainda você fala que o teu universo é mais masculino do que feminino. E aí eu vejo maior importância aí, ainda, Flávio, porque a mulher ela é mais aberta. E mais a mulher ela foi treinada, né, por milênios, né, consciente coletivo, para sobreviver mais que o homem. Então ela tem vários mecanismos já dentro dela, da tecnologia humana, que ela nem sabe que tem. Sim. E mulher é sensata, né? Estrógeno. O homem é sensível. Testosterona. A testosterona vai assim. O menino é altamente volátil. As emoções dele sobem e descem o tempo todo. O homem cria guerra, as mulheres não criam guerra. A mulher cria guerra, a mulher mata. Não, quem mata é o homem.
Só a galinha pão para janta. Fora essa, fora essa, o homem funciona muito mais emocionalmente, a mulher funciona a nível mais mental. Isso que é a ironia toda. Menino não chora. Irônico, né? Irônico, que a sociedade criou uma forma tão errônea de olhar para o menino e para a menina. Acredito que nas sociedades matriarcais no passado tenha sido diferente. Não perfeito, porque elas se fosse tão perfeito, teria continuado. Elas fizeram os erros delas também, né? Elas aprenderam suas lições. Sim. Aprenderam suas lições. São ciclos, né, Flávio? Exato, são ciclos. Sim. Agora eu acho que estamos realmente no taoísmo, né, do Yin e Yang, está encontrando uma dinâmica. Uma dinâmica em os dois se acoplam mais docilmente, né? Mas é muito começo disso. Mas a menina é mais sensata, ela controla melhor as emoções dela. Se você põe menino e menina juntos e briga com o menino ou briga com a menina, o menino vai ficar por muito mais tempo sentido. É verdade, é mais sensível, é verdade. O menino é sensível. Você vê filho e filha, o filho é muito mais apegado à mãe, coisa e tal. A menina não, brigou com a mãe, daqui a pouco já está se resolvendo, vai fazer coisa junto. O menino, ele fica magoado, ele, né? Exato, e ela se aproximar mais do pai, que já passou todos os perrengues possíveis e ficou duro. Endureceu. Enrijeceu. Porque o menino, a minha mãe com o menino, ela é mais divina. Eu tenho um divino feminino que funciona mais, né? Exato. Então essas coisinhas, esses são esses elementos que a gente trabalha para trazer consciência de uma forma muito racional. Porque afinal nós somos seres racionais, né? Não funciona para todo mundo. Mas são os elementos que eu uso dentro da minha terapia, dentro do meu processo de trabalho. Por isso que você acha que casou tanto com o pessoal da epistemia? Sim, porque sim, acredito que sim, porque eu vi as perguntas deles, eu vi o que eles trabalham com proposta e falei, acho que eu tenho algo para adicionar. Aliás, nós vimos, né? E vamos ter um workshop sobre isso, né? Sobre o Yin e Yang, né? E como se olhar como um ser holístico, ou seja, um triângulo, né? Emocional, mental e o físico. Como integrá-los para que eles funcionem da melhor forma possível, né? Que é o carro, né? Se pensar nisso, é o carro do nosso corpo, né? Sim. E se a nossa mente, nosso coração não está em coerência, né? Alguma coisa está levando para certos buracos, a certas autossabotagens. E o workshop vai ser objetivando questionar, olhar para dentro assim, em que parte que eu não estou balanceado. Porque onde eu estou me perdendo, onde eu estou né? me perdendo. E a razão desse workshop é por causa da minha trajetória e jornada, eu mesmo como pessoa. Eu até chegar no Brasil há 24 meses atrás, que eu tive um sabático. Você achou que era, né? Como? Você achou que era um sabático, né? Não, achei que era um sabático. Foi assim, eu desci pro 7º inferno de Dante, fiquei lá. E foi transformador. Fênix foi queimado, realmente retornou das cinzas. Sabático, exatamente. Mas eu aprendi muito nesse processo e você estava falando do workshop. Do workshop, dessa jornada, porque eu mesmo não tinha consciência de quantas coisas eu tinha guardado em mim, emocionais que eu não tinha trabalhado. Aquilo começou a purgar. A raiva começou a purgar de mim. Eu comecei a ter furúnculo saindo por tudo quanto era parte. Gente, como é louco lidar com a raiva, né? E eu, assim, como? Eu sou um indivíduo extremamente racional. Lógico, raiva é para quem é irracional. Eu suprimi aquela raiva de uma forma. Aí voltar ao Brasil e ver as coisas que eu vi dentro do meu sistema, foram 30 anos de explosão. E como meu médico homeopata, o Roberto Debisque, que todo crédito para ele, Roberto, falou, ainda bem que tá purgando, né, Flávio? Claro! E foi aí começou minha viagem de estudar sistêmica, porque ele é também ele trabalha dentro de uma escola, uma fundação grande de consciência sistêmica. Ele falou, para você ser interessante aprender a sistêmica para usar de volta a Londres com os teus clientes lá e no mundo corporativo. Foi que terminei ficando, estou usando no Brasil e estou trazendo o contrário. Toda a minha lógica, pragmatismo britânico, experiência o mais eficiente possível para harmonizar com o que tem de bom aqui, que é o emocional intuitivo. Ai, Flávio, que bom. Bom, então fiquem ligados aí nas redes do Flávio e a gente divulgando também quando será esse workshop. Exatamente, logo. Logo tem notícias quentes. Bem quentes. Sibeli, muito obrigado. Flávio, obrigada, foi ótimo. Espero que vocês tenham entendido nós dois. Especialmente o sotaque. Não, deu bem, deu para traduzir bem, deu para traduzir, ótimo, fico grato. Oi, pessoal, voltando aqui, eu trouxe para vocês, para complementar o papo do Flávio,
o Caio Batista. O Caio Batista, ele é fundador da página Epistemia. Isso. Muito obrigada por ter aceitado, Caio. É só a página, ou a divulgação de vocês é através só da página ou tem outros produtos? Legal, agradeço o convite também. Nós somos uma comunidade voltada para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. O nosso principal topo de funil, vamos assim dizer, é o Instagram, mas a gente também trabalha com e-mails, né? Então, pessoas se inscrevem na nossa lista de e-mails e 2 vezes por mês ela recebe ali também mais conteúdo mais diretamente, né? Então, para a gente não depender tanto também só da plataforma do Instagram. Ah, que legal. Então já fica pré-programado que o pessoal tem novidades 2 vezes por mês no mínimo. Pelo e-mail. Tá. No Instagram, todo dia. Tá, e Epistemia tem uma carinha legal. Quero que o Caio conte pra gente de onde veio esse nome. Esse nome foi um neologismo, né? Foi uma brincadeira, na verdade, ali com 2 palavras, que é um pouco do espírito que a gente quer que essa comunidade, né, essa marca traga, que é justamente a junção de 2 palavras. Uma é episteme, que vem lá do grego, que seria o conhecimento verdadeiro, diferente do dogma, do doxa, né? Então é o conhecimento que você aplica e sente pela experiência, né, empiricamente, como aquilo se formata para você, né? Porque, enfim, tudo a gente vai ver aí várias fórmulas, várias metodologias, mas na hora que a gente vai ali realmente para nossa vida, para teste, a gente tem que fazer alguma adaptação e entender se aquilo realmente funciona na nossa perspectiva. Então essa é a episteme, né, dos gregos. E a gente juntou essa palavra episteme com a palavra epidemia, né, que aí seria justamente a ideia de fazer uma epidemia da episteme. E aí seria a epistemia. Muito legal, né? O que a gente conversou com o Flávio, e eu estendo a você, é que é muito interessante que essa busca parta de um lugar mais racional. Porque isso sempre foi uma coisa assim, ligada à religião, ela veio, né? E a gente se alimenta nessa fonte também. Mas não é ideia de vocês, não é de lançar uma religião, nem uma conduta de pensamento, é simplesmente colocar, né? É requintado, não é simples, né? De colocar todo esse conhecimento de forma prática, que é viver essa verdade na sua vida. Sim, eu não sei se eu iria para a questão do racional ou do instinto, né? Na verdade, tem uma palavra melhor para isso, que é Nossa, agora me fugiu. Intuitivo. É isso, a intuição, né? Então, não indo exatamente por esses 2 lados, mas muito mais pela prática, né? Que ela não vai ser exatamente racional e nem instintiva. Eu acho que tem hora para tudo, né? E aí tem muita gente que é racional, muita gente que é instintiva, mas falta, de certa forma, independente se você vai de uma forma ou de outra, falta um pouco da prática e falta um pouco de você conseguir se separar em coisas, em momentos diferentes, né? A gente brinca muito até nas lives que a gente faz, quando a gente faz os conteúdos também com a comunidade, a gente fala muito que não dá para você dirigir e atuar ao mesmo tempo. Então, na hora que eu estou atuando, eu não posso ficar ali... Não, mas é assim, mas é assado, porque você trava. Você então, tem entrega, né? Isso, você precisa se entregar. Então em algum momento você decidiu algo que você iria fazer, um caminho que você iria percorrer, você percorre esse caminho e depois você analisa aquele caminho, você sente, você entende o que aconteceu, o que mudou, o que saiu fora do eixo, o que foi do jeito que eu imaginei, o que eu tenho que melhorar para ir seguir melhor para esse caminho, ou o que eu preciso manter. Então é muito importante ter essa questão, essa separação, né? Tá. Então eu acho que muito do direcionamento tem a intuição, aí você vai ter esse momento onde você vai praticar, e aí você vai ter esse momento onde você vai racionalizar e fazer uma análise, né, mais pragmática aí de como foi isso que você sentiu, intuiu. Você experimentou e agora... validou. Experimentou isso, e validou. Exato, exatamente. Então você cria um plano, você testa, você melhora, você cria outro, você testa, você melhora, e aí você vai juntando, né? Esse melhor dos mundos seria esse intuitivo com o racional, talvez. É que eu usei realmente uma palavra desencontrada. O que eu queria falar é meio fé raciocinada.
sabe, uma coisa onde você se compromete conscientemente do que você vai fazer, independente se ser no âmbito racional ou intuitivo ou o que seja, mas de forma consciente mesmo. Exato, é isso aí, de uma maneira prática, né? Vamos fazer, não fique só no mundo das ideias, né, de maneira geral. E isso começou contigo? Isso começou comigo, né? A comunidade como ela surgiu hoje, ela surgiu no intuito de ser justamente uma comunidade para receber um produto que a gente estava criando. Esse produto era música, né? Então a gente tinha uma banda, era um projeto musical, e esse tipo de projeto a gente sabe que são os mais complicados, né? Ou um dos mais, na verdade. Eu não sei nada, você pode me contar que eu não sei nada. No sentido de... Você deve conhecer, provavelmente, vários músicos, mas quantos deles realmente tiveram a banda? Sim, então, assim, sim. Tem de monte, né? Tem gente que brinca que fala que tem mais músico do que gente no mundo, né? Mas como que você se destaca? Como que você cria algo, né? E aí a ideia foi, pô, como é que as pessoas fazem? A indústria vai lá, seleciona quem tem aquele talento absurdo e mete dinheiro para fazer essa pessoa chegar em vários lugares, né? Às vezes não é bem talento absurdo, né? Exato. Mas esse seria o caminho ali de uma maneira simples. Eu falei, bom, como que a gente faz então para conseguir fazer dar certo? Aí eu pensei em fazer o caminho contrário. Então eu junto todo mundo e eu apresento, né? E aí a gente começou, a epistemia, o nome, a ideia, tudo surge em 2015, mas a gente vai para o Instagram da forma como hoje é conhecido em 2019. Para ser mais exato... Você já tem uma estrada aí, hein? Tem um tempinho já, E o Instagram, né, a forma que foi onde a gente começou a reunir as pessoas, ele deslanchou lindamente, enquanto a música ficou muito devagar. Então, a lebre saiu correndo, a tartaruga ficou para trás, né? Guarda a tartaruga e vamos com a lebre. Foi isso. Então, esse ano, até final do ano passado, a gente ainda tinha as nossas músicas em todas as plataformas de streaming, tinha essa coisa rolando e tal. Só que era muito foco diferente. Então a gente tinha a música, a gente tinha curso, no final do ano passado, né? A gente tinha livro, a gente tinha produto por assinatura, a gente tinha loja. Uma grande loucura naquela época em 4 pessoas e meia. Para administrar tudo isso. E ainda jogar conteúdo. E construir, enfim, uma grande loucura, né? Então, sim. Na virada ali de 2023 para 2024, a gente teve que fazer algumas escolhas. Falou, não, então, peraí, vamos fazer esse negócio prosperar e vamos ter que pivotar, né? Vamos ter que escolher aqui o que realmente funciona. A gente olhou para tudo e falou, poxa, essa parte educacional, né, tanto em livro quanto em curso, é o que realmente está chamando a atenção da comunidade. É o que realmente está ajudando as pessoas. Tá sendo realmente forte. E na página deles tem disponível, né? Vocês estão vendo passar aí o link para a página de Instagram deles. E é super fácil de entrar mesmo, né? Porque tem página que até você achar o produto, não, de vocês é facinho. É facinho, é só clicar lá no link que fica na bio, né? Exatamente, e aí lá você já vai ter uma pequena vitrine com todos os produtos. No caso, hoje a gente tem 2 livros e um curso. Lá também vai ter o link para newsletter, que é o que eu comentei que a gente dispara. Dos e-mails. E-mails, e acredito que é isso que tem ali disponível, né? Mas voltando, na troca do ano, então, a gente fez essa pivotagem, né? Falou, pô, o que tá dando certo, o que a gente tá gastando uma energia, mas a gente não consegue ter um retorno. Então a gente tirou a música, a gente tirou a loja, a gente tirou o produto por assinatura e ficamos só com essa parte educacional do curso e do livro. Até o começo do ano era um curso e um livro, agora a gente já lançou o segundo livro também, enfim, pelo Kindle, pela Amazon, dá para fazer um teste um pouco mais diferente. E essa está sendo a nossa abordagem, né? Então, hoje, inclusive, quando a gente se apresenta, antes era uma grande loucura, né? Chegava num evento, estamos subindo elevador aqui, inclusive o elevador que a gente usa é um elevador mega rápido, tem que ser um pitch elevator realmente absurdo, né? E era sempre uma grande história, falar, não, então, porque a gente é uma banda aí, não sei o que, e não sei da onde. Até contar quem era, não chegou a andar. Então a gente resumiu, a gente fala, cara, a gente é uma comunidade, o nosso modelo de negócio é a criação de infoproduto para o nicho de autoconhecimento. Isso, essa que é a epistemia hoje desde o início ali de 2024, né? Esse tem sido o nosso foco.
E eles têm uma identidade. O que me chamou a atenção, e eu já te falei, foi a identidade do visual. E da onde vocês criaram isso? Porque é diferente, você não sabe se puxou da xilogravura, se veio dos quadrinhos, mas tem uma identidade ali. Tem, mas antes de falar disso, eu tenho uma pergunta agora pra você também. O que é xilografia? Xilogravura? Xilogravura. Era um método gráfico antigo onde você pegava uma madeira e você escavava a madeira e aquilo ficava em alto relevo. Aí se passava a tinta, é o início do tipógrafo. E se usa ainda no Nordeste para histórias em cordel. É uma forma barata que você faz e ele tem uma cara mesmo diferente. Entendi. Boa. Não, beleza. Eu perguntei justamente porque a gente pode já introduzir mais, talvez, esse elemento, buscar mais. Legal. Você vai gostar da cara da xilogravura. Legal. Não, a parte gráfica realmente é o que chama muita atenção. Inclusive, a gente criou muita tendência. Hoje tem bastante página que faz algo semelhante. Né? Mas isso quem construiu mesmo aí, temos que dar também o direcionamento, é a minha namorada, que também trabalha com a gente. Dar os louros a quem é de merecimento. Exatamente. Antes da gente começar, como eu falei, a gente começou o trabalho no Instagram em 2019. De junho de 2018 até o final ali, né, um pouco antes do Natal, a gente ficou só fazendo teste. Né, pegando referência, vendo o que a gente queria fazer, então a gente entendeu, montando mesmo. Queria fazer uma coisa com textura, uma coisa com recortes, com um clima mais assim, com uma coisa mais assado. Então a gente fizemos muitas tentativas, né, muitas brincadeiras ali, até chegar num formato, que esse formato também, se você pegar lá o Instagram e descer tudo, se tiver com tempo. E lá no comecinho for subindo, você vai ver que as coisas elas vão mudando um pouco. Tem um caminho de desenvolvimento. Tem um caminho que vai seguir, né? Enfim. E então vem muito disso, né? Dessa experimentação. De falar, como é que eu faço algo que realmente soa visualmente interessante, né? E que, como eu falo, agora já não é mais tanto verdade, mas que ninguém está fazendo, né? Algo diferente. Isso que eu achei, porque geralmente quem fala sobre, sei lá, meditação, esoterismo, desenvolvimento pessoal, pega muito do Oriente. Então fica com aquela cara de deuses hindus e até o Ganesha deles é diferentinho. Exato. Não é nem um Ganesha. A gente foi um desenho intuído na época, a pessoa... Esse desenho, inclusive, ele já vem lá de 2015. Né? Ele já virou meio uma marca do Epistemia. Exato. Foi um desenho feito à mão pelo nosso... Na época, era o baterista da banda, né? E ficou até hoje. Então ele tinha a questão ali de a simbologia do elefante, um elefante mais novo, né? Se reparar, ele não tem os chifres todos, o chifre não, né? A presa. A presa desenvolvida, né? Uma presa pequena. Ele tem um turbante, enfim, tem toda uma brincadeira ali nessa simbologia, que é nessa questão de trazer um conhecimento, ter essa visão de realmente início das coisas, se permitir ver as coisas de uma maneira nova, né, de perspectivas novas, né, e não como a gente está acostumado, principalmente quando a gente vai crescendo, de não, sei que isso é isso, aquilo é aquilo, isso é dessa forma, e não muda, né, não. As coisas podem mudar. Na verdade, você tem só uma perspectiva, né? É só como você está vendo agora, mas você pode ver de forma diferente depois. Com certeza. Tem aquela história, né? Que um rio nunca é o mesmo, né? E a gente também não. Exatamente. Então você nunca vai se banhar no mesmo rio. Não tem como. Sim. E então quem quiser entrar vocês hoje estão voltados então para livros, para esse desenvolvimento. E a chance da banda voltar? Ela vai voltar, né? Ela só ficou realmente guardada para chegar num momento novo, né? Assim como ela já tentou surgir várias outras vezes e não foi o momento, dessa vez eu tive que aceitar que ainda não era o momento novamente. Né? Então não sei se às vezes é dolorido isso. É muito, né? Não sei se ela vai voltar dentro da própria epistemia, como epistemia, ou se ela vai voltar com um outro nome. Eu acredito que é muito mais esse segundo caminho. Né? Porque até para não precisar ficar tão atrelado, né? Ela poder ser um filho independente. Exato. O que eu achei muito interessante foi que quando a gente tirou as músicas, muitas pessoas foram lá no Instagram e falaram, meu Deus, cadê? Eu ouvia todo dia, não sei o que lá, tal. Eu falei, nossa, que curioso. Aí beleza, achei isso legal. E depois veio uma outra pessoa que tinha conhecido a gente recentemente e ela também perguntou a história, eu contei a história e tal. E até uma questão.
tem clipes ainda, os clipes das músicas estão no YouTube ainda, a gente não tirou porque... E tem o nome, tem o nome Epistemia? É, tem. Ai, gente! E aí, legal. e aí essa pessoa perguntou como é que era, aí eu expliquei, né? E é engraçado por conta disso. A música, ela era o elemento fogo de toda a gente sempre olhou para o nosso... Porque a gente faz, sempre olhando para a questão dos elementos, né? Então a gente tem o ar que fica ali dentro do Instagram, a água que seria esses cursos que a gente faz, a gente tinha a terra que seria a lojinha. A lojinha, exatamente, e a gente tinha o fogo, que era a música, né? Que era uma música mais agressiva mesmo, né? Mais voltada ali pro metal, pro heavy metal. Então era uma coisa que realmente dava uma chocada. Era um pouco dessa brincadeira, né? Que a pessoa tá lá, ela tá acostumada... Legal, né? Falar, nossa, meditação, chega mó hard rock. Exatamente, então isso eu achava super divertido, né? E aí essa pessoa, eu não lembro quem é, a gente fala com bastante gente pelo Instagram, contando pra ela, passei o vídeo, ela viu, ela falou, meu... Não é exatamente o meu estilo de música, mas eu achei interessante, e o que eu achei mais interessante é a... Nossa, me fugiu a palavra de novo. A autenticidade. Sim, né? Essa coisa diversa, né? Exatamente. Aí eu falei, puxa, é verdade, né? E quando a gente teve essa conversa, já estava certo que a Epistemia voltaria... A música voltaria por um outro nome, né? E aí foi uma hora que eu comecei a pensar de novo. Falei, puta, pode ser que ela volte nessa linha mesmo, porque de fato... traz essa autenticidade, né? Porque as pessoas sempre falavam, nossa, eu ia procurar a música de vocês e eu achei que ia ser um... Sabe, aquele banjo... Um tilelê, né? Isso! Né? Ia ser um negócio meio... que não é isso. Sim. Né? Então eu imaginava tudo menos isso. Eu falei, então, é isso aí, né? Mas que legal poder ser tudo. Isso é muito legal, porque a gente é assim. A gente é diverso, né? A gente não é um pouco estereótipo. dessa brincadeira. Nossa, a pessoa fala disso, é um mestre ascensionado. Não. Inclusive, a gente chama as pessoas, né? A nomenclatura que a gente dá para as pessoas que fazem parte da nossa comunidade é sutil. Então a gente chama as pessoas de sutis. Desculpa, porque a gente Porém, não a música, né? Cara, não sei, assim, porque ela fala de um lugar que ela vem desse mesmo ponto. Sim. Né? Mas de fato, ela é pra queimar mesmo, né? Então aquela coisa que você sente... É pra expurgar, né? Exato. Então ela tem um outro fator, né? E a gente chama as pessoas de sutil justamente pra trazer essa visão mais sutil, que é, cara... não é preto no branco, né? Tem uma série de camadas de informação em cada coisa, então a gente usa essa nomenclatura justamente para chamar a atenção para isso sempre, né? E aí, esse ano, inclusive, surgiram algumas pessoas comentando lá, conversando no Instagram, as pessoas, nossa, Caio, você é a pessoa mais sutil, não sei o que lá, enfim, sabe, falando dessa forma, e eu fiz até um story depois, eu falei, gente, eu não sou sutil. Na verdade, eu comecei nessa busca pra mim, porque eu precisava disso, senão eu ia ficar maluco, né? E eu externalizei pra vocês e a gente agora tá buscando junto. Mas assim, não é que eu sou sutil, na verdade é que eu tô me exercitando muito pra conseguir ir melhorando, ir me lapidando. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que não é que o Caio nasceu sutil, porque agora vocês me veem desse lugar diferente, né? É um caminho, não é um pódio, é um caminho. Exatamente. E ele depende do esforço, ele depende da ação, né? Do treino. Do treino. Gente, né? eu falo que durante o dia, quantas vezes a gente muda a nossa vibração energética durante o dia? Você acorda bem, daqui a pouco você já tá no giraia, aí daqui a pouco você dá uma melhorada de novo. Isso vai alternando, não é um patamar que, nossa, eu cheguei, iluminei, tô de boa. Por isso que é bom, o nosso curso, a gente tem essa metodologia voltada para o início do processo do autoconhecimento, vamos assim dizer. Tá. Que a gente é entendeu. O beabá. É o beabá. Que a gente entendeu que para você realmente começar, né, de uma maneira sólida, existe um tripé de virtudes. Que seria a sinceridade, a paciência e a confiança. Né? Você se abre para a sinceridade, você fortalece sua paciência e você constrói a sua confiança. Eu tô falando isso porque justamente a gente vai mudando e na hora que a gente consegue ter a sinceridade, né, de se olhar, entender um pouco do movimento que tá acontecendo, ter a paciência para esperar passar, porque vai passar. Gente, paciência, né? eu acho que é muito desafiador, né? É desafiador e o dia inteiro a gente tá sendo desafiado, né? Muito, o tempo inteiro. O curso ele é bem prático, ele tem uma série de exercícios e um dos exercícios lá, que é uma coisa mais simples do mundo, a galera fica de cabelo em pé, que é o seguinte... Vou fazer uma pergunta pra quem tá vendo, né? Como é que você ouve os áudios do seu WhatsApp?
Como é que você vê os vídeos do Se YouTube? der 2,10. É isso, se der em 5, melhor, né? Aí você vai ouvir a pessoa, ela fala super devagar, até o tom de voz dela é diferente, você fica, nossa, mas fala mais rápido. É isso. E aí o exercício é, gente, ouve em 1x, porque a vida é essa. A vida tá em 1x, A vida né? tá desse jeito, né? A vida é desse jeito, não adianta você querer, não, porque meu tempo, não sei o que lá. Cara, você tem que ver. Então você não consegue ouvir agora, então ouve depois. Mas ouve em 1x. Mas ouve em 1x. Trabalha pra ouvir em 1x. Vai ver o vídeo, ouve em 1x. Né? Eu tô até pensando em trazer outros exercícios, porque é o seguinte, eu estudava, e de novo, esses exercícios eu trouxe primeiro pra mim, pra depois Isso consolidar e trazer pras pessoas, porque eu vi que isso mudou. Porque, cara, teve época na minha vida que eu via quase 2 vídeos simultâneos, os dois em 2x, porque eu precisava aprender uma coisa rápida pra aplicar logo, porque tinha um problema acontecendo e tinha que resolver aquilo, e, sabe? E aí eu tava... E hoje eu me peguei vendo vídeo em 0.75. Porque eu queria aprender, mas eu queria ter tempo. Você queria degustar. Eu queria ter tempo de escrever enquanto a pessoa falava, enquanto a outra coisa acontecia. Eu falei, não, peraí, deixa eu diminuir um pouco a velocidade. Mas não foi nenhuma coisa premeditada. Sim, foi na hora que eu sim. tava vendo num X e eu vi que eu tava anotando e eu perdi o que a pessoa falava e eu precisava voltar. Eu falei, não, peraí, então deixa eu chamar mais Mas foi devagar. até pra otimizar, né? Porque senão você ia ter que voltar toda hora e falar, vou diminuir, eu não preciso parar. Mas é isso, a questão é otimizar, mas otimizar do jeito certo. Né? Porque às vezes a gente otimiza de um jeito que não otimiza. Acelera a mente, né? Só vai acelerando, acelerando. Exato, é na hora que você vê, você tá correndo, você não sabe nem pra onde você tá correndo. Mas você tá correndo. Ai, que legal, gente. Então, segue eles, que é muito 10, não tem cunho religioso, é um cunho humano. Nossa, é engraçado você falar disso. Porque há algum tempo atrás, eu gosto muito de uma escritora chamada John Fortune, não sei se você conhece. O nome não me é estranho. É uma escritora mais do esoterismo. Tá. E ela simplifica muita coisa que, sei lá, Blavatsky tentou trazer, Sim, as pessoas tentaram trazer, enfim, vários outros autores. Ela simplifica muito e traz o ponto dela também, né? Me chamava a atenção, eu já li alguns livros dela. E nos livros dela ela sempre falava da natureza humana. E isso começou a entrar em mim. Não, porque isso é a natureza humana. Né? O que muda de 1000 anos pra cá? A tecnologia, o contexto, mas a natureza humana... A raiva continua a raiva, a inveja continua a inveja. Ela permanece. E aí foi a hora que eu comecei a me ligar. Falei, porque as pessoas falavam, vocês falam sobre espiritualidade, ou sobre sei lá o quê. Eu falava, não falo sobre isso. Eu tô falando de como você pratica, uai. Como é que eu tô falando de espiritualidade? Eu tô querendo justamente que vocês parem, porque virou muito, na minha percepção pelo menos, um negócio de ficar olhando para a energia, para as coisas que você não tá aqui, e você esquece do que tá aqui. Sim, sim. Né? E você começa a tratar isso aqui como se fosse uma mentira. É mentira, mas também é verdade. Mas o que é mentira, o que é verdade? Não, é uma coisa de loucura. Só que você fica sempre lá e fala, não, então isso aqui não pode pra mim porque tem que ser daquele outro jeito. E você fica sempre buscando uma coisa platônica. Sim. E a nossa questão era essa. Era prática. A prática. E a prática nada mais é do que uma humanidade, né? Então a gente está tentando até ver como que a gente consegue trazer essa questão da natureza humana, essas palavras, né? Esse léxico da natureza humana, de humanidades e tudo mais, para que as pessoas comecem a tatear mais isso, né? Falar, não, eles estão falando então de como ser humano. Não adianta muito eu querer saber como ser um anjo agora. Não, eu tô não vou usar muito por enquanto. Eu tô em outra etapa. É isso. Sabe que o professor Wagner Borges, ele fala, vocês querem ver o mundo invisível? Vocês enxergam o visível? Treine enxergar o dia a dia, olhar para as pessoas. Depois que você enxergar bem, aí você vai pro mundo invisível. Você vai começar a ver o invisível sem querer. Sem querer. Porque você ampliou sua visão, suas visões. Olhando o que está ali agora, né? Você começa a ter uma perspectiva única e mais profunda. É quase um manual de como ser humano, né? A gente tá sempre aprendendo como ser humano, né? Exatamente. A gente vai morrer, né? Porque aprendendo, né? Sim, tomara. Tomara. Sim, tomara. Tomara. Ai, gente, então esse foi o Caio. Siga ele lá na página da Epistemia e a gente vai divulgar também algumas coisas aí para deixar todo mundo equalizado do que tem de novo. E às vezes não é o que tem de novo, é o que tem de velho numa nova linguagem que fica mais acessível.
É o que tá aí, você não tá vendo. Você tá procurando novo. Não, eu tô olhando pro futuro. Ah, que legal, tá olhando pro futuro. Mas e agora o que tá acontecendo? Obrigada, Eu Caio. que agradeço, Sibeli. Gente, boa semana.